Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindo até um momento especial em nosso tempo de comunhão com os pastores do grande estado do Ceará, principalmente da região de Juazeiro do Norte. Estamos num momento de transição em nossa conversa entre amigos, entre o estudo do livro A Busca de Santidade. A semana que vem nós vamos reiniciar um estudo do livro Exerce-se em Piedade, focalizando na vida cristã, desenvolvendo o caráter cristão. Você é convidado a participar naquele estudo, mas durante este momento de transição, hoje temos o prazer de ter o pastor Sandro Pereira, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, para falar conosco sobre a questão de cuidado integral do missionário. Durante nossa conversa, houve algumas pessoas que pediram até uma sondagem mais profunda de como nós podemos nos santificar em nossos corpos, nos santificar em nossas emoções, nossas mentes, para facilitar esta busca de santidade. E certamente no meio batista não conheço alguém mais qualificado e mais comprometido com este assunto do que o pastor Sandro Pereira, amigo de muitos anos, servo das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira e o homem que vai nos dirigir em nossa conversa de hoje. Pastor Sandro, eu vou passar a palavra para ti. Seja bem-vindo. Estamos ansiosos de ouvir o seu ensino. Amém. Obrigado, Mark, pela oportunidade que estão me dando para poder falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, na vida dos nossos missionários, né? Como agência, mas também eu creio que posso mostrar algumas coisas que demonstram, né, a importância do cuidado integral para a nossa santidade, para a busca da santidade que eu creio que Deus tem para todos nós. Então, para mim é um privilégio estar com vocês. Temos aqui pessoas que eu conheço na sala, o Marcelinho, né? Trabalhamos juntos ali na mesma região interior de São Paulo, uma época. Nos conhecemos um tempo. Somos da mesma região do ABC, né? Paulista. O prazer em estar com o Marcelinho e outros irmãos nessa manhã. Eu vou compartilhar a tela e vou apresentar, né? Conforme eu comentei, então a intenção é que a gente vou explanar tudo aquilo que a gente tem pensado, né, sobre a questão do cuidado integral do missionário. E no final a gente abre para todos compartilharem o que foi esse tempo para você, as suas dúvidas, né, a dúvida de cada um, e assim a gente vai poder compartilhar, né, das experiências também, né? Vou colocar então aquilo que a gente tem aprendido nesses anos agora, mas também eu vou, aí no final cada um compartilha, né, aquilo que pensa, aquilo que pode somar nessa visão, nessa multiplicação da visão do cuidado para a santidade, né, para a busca da santidade dos nossos pastores em todo o Brasil e nossos missionários em todo o Brasil. Tá bom? Então, o cuidado integral do missionário, antes, né, minha família aqui, sou casado com a Denise, que é psicóloga também. Tenho 2 filhos, a Sara, 16 anos, e o Davi, de 12 anos. E na nossa equipe, na sede de Missões Nacionais, temos a Cíntia Refosco. Ela casou agora, sábado passado, hoje não é mais solteira, mas casou recentemente. Ela é filha do pastor Cino Refosco, que é bem conhecido aí no sertão, né? Plantou várias igrejas. E ela veio para a nossa equipe desde o início da implantação da área, para que ela pudesse focar nos filhos dos missionários, né? A visualizar e cuidar dos filhos dos missionários. Ela também é psicóloga, então nos ajuda em várias áreas, né? Em 2015, a gente escreveu esse livro, O Cuidado Integral do Líder, pela Ajuda de Missões Nacionais, onde a gente trabalha a fundamentação bíblica de como cuidar do líder. Não é isso que eu vou passar aqui para vocês hoje, mas o livro trata disso, da fundamentação bíblica, e a outra metade dele fala sobre um pouco dessa estrutura que eu vou mostrar para vocês. Uma estrutura mais prática de como a gente pode visualizar cada pastor, cada missionário, cada líder, para a gente poder cuidar e cuidar também de si mesmo. Então, é isso que eu vou estar passando para vocês hoje.
Temos um site, se você quiser acessar, né, acessar os artigos, né, tudo que está sendo postado nesse site é voltado para o cuidado integral do líder, do pastor e do missionário. Então, são postagens específicas, dicas, ideias, né? Para cuidado missionário, jmn.org.br. E tudo que a gente começou a fazer tem uma base, né? Tem uma base bíblica. E uma das bases bíblicas que Deus colocou no meu coração foi esse texto de Mateus 9, de 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. Queria pedir para o Francis Mário estar lendo para a gente, pode ser? Está vendo aí, né? Sim, ok. Ok, pastor. A palavra de Deus diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. A ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Então, um texto muito conhecido, um texto clássico, né? Na teologia de missões também. Quando a gente fala de missões, é um dos textos muito usados sobre a vida missional, né? A vida missionária que nós precisamos ter. Né? E eu quero destacar aqui alguns pontos para a gente, rapidamente. Primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus Cristo realmente é o sumo pastor. Ele é o pastor, ele é o grande pastor. Né? É ele que dá a vida pelas suas ovelhas. E nessa atribuição que Jesus tem em si mesmo de ser o sumo pastor, o grande pastor, ele age, ele não apenas é por essência, mas ele faz as coisas por essência, né? Ele coloca em prática o seu pastorado. Então ele como diz o texto, né? Ele andava de cidade em cidade, povoado em povoado, ensinando, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. O nosso grande pastor Jesus Cristo, ele é aquele que age como pastor. E como pastores, como líderes que somos, nós também precisamos agir dessa forma. Não ter apenas o título, entre aspas, ou não apenas dizer que temos o dom, nós temos que exercer o dom de pastoreio, o dom de cuidado, o dom de agir com cuidado para com as pessoas, porque Jesus nos dá esse exemplo. Então ele andava no meio das pessoas, ele estava com as pessoas, ele ensinava as pessoas, mas não só ensinava, mas também ele curava as enfermidades e doenças. Ele agia com compaixão e graça, né? Vamos dizer assim, né? Com compaixão e graça para com as pessoas. Tanto que depois ele fala, né? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelha sem pastor. E ele consegue visualizar e ter a visão de que as pessoas que não têm pastor sofrem várias consequências. As pessoas que estão sem pastoreio, elas têm consequências drásticas em suas vidas. Não só espirituais, mas também físicas, emocionais. Né? Tudo aquilo que a pessoa é em essência, seja pessoal, emocional, social, tudo é afetado pela falta do pastor. E basta para a gente ilustrar isso, né? Não precisamos ir muito longe. Olha para o mundo. Olha para as pessoas ao nosso redor, pessoas que não têm Cristo. O caos na vida das pessoas que não têm Cristo acontece. O caos, seja em várias dimensões, ele está inserido. Então, não é apenas uma questão de vida espiritual, que é o principal, vamos dizer assim. Mas quando nós estamos sem pastor, quando as pessoas estão sem pastor,
a vida em santidade, vamos usar essa palavra, né? Ela não existe. A busca pela santidade não acontece, porque isso não é uma prioridade, isso não é um foco, isso não é o interesse. Então, o caos acontece em várias áreas da sua vida, na vida das pessoas. Então, ao ver as pessoas sem pastor, sem o sumo pastor sobre a vida delas, elas vão ter várias aflições, elas vão estar desamparadas, elas vão ter vários problemas para serem tratados. Isso acontece realmente. Aí aqui, então, disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui eu quero levantar isso aqui como parte central, né, do que eu estou falando. Porque ele é o sumo pastor dessas pessoas e Deus quer nos usar. Ele quer usar as pessoas, já encontraram o sumo pastor, para alcançar essas pessoas em cidades, em povoados, em etnias, né, em vários locais. Ele quer nos usar, porque a colheita é grande. Nós somos aquele instrumento nas mãos dele para levar esse maravilhoso pastor. Nós somos instrumento para olhar as multidões com compaixão e graça. Nós somos instrumentos para tudo isso. Então aqui estou tentando passar uma visão missionária mesmo para vocês, de tudo isso. Onde entra o cuidado aqui? Onde entra a manifestação do cuidado para com os missionários e líderes? O que Deus me chamou a atenção um tempo foi exatamente nesse ponto. Porque da mesma forma que ele se preocupa com as pessoas sem pastor, da mesma forma que essas pessoas são importantes para Deus, da mesma forma, os trabalhadores também são muito importantes para Deus. São preciosos para o Senhor. Não tem um que é mais importante que o outro. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós fazemos parte do grande plano de Deus. Uma coisa que eu quero destacar aqui primeiro é que cada pastor, cada missionário é fruto de oração. É fruto de intercessão, porque o caminho que ele dá aqui nesse texto é: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, peçam, pois, ao Senhor da colheita. Esse pedir ao Senhor das colheitas é: igreja, ore por trabalhadores, ore por líderes, ore por vocacionados, ore por pastores, ore por missionários, seja o título que você quiser dar, mas ore para que pessoas possam se levantar para trabalhar no reino de Deus. Nós, cada um que está aqui nessa sala, cada um dos missionários e pastores que você conhece na sua associação, no nosso estado, no Brasil, no Ceará, é fruto de oração. E eu parar para pensar que a minha família, que eu acabei de apresentar para vocês, é fruto de oração, me traz uma grande responsabilidade. Eu sou fruto de oração da igreja, para trabalhar hoje naquilo que eu estou trabalhando. Você é fruto de oração da igreja, do reino de Deus, para trabalhar onde Deus te colocou. Você é muito precioso. E se nós somos preciosos, por que a gente não se cuida como deveríamos cuidar? Então, o tema para isso aqui, o título que eu tenho dado para esse texto é Preservando o que temos de melhor. Nós temos que preservar o que temos de melhor, que são as pessoas, que são cada um de nós. Nós temos que preservar a vida dos pastores e missionários. Eu tenho que preservar a minha vida, porque ela é preciosa para esse reino de Deus maravilhoso. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a mesma compaixão que eu tenho das pessoas perdidas, eu tenho também que ter a mesma compaixão daqueles que estão já na seara do Senhor. Eu preciso ter a mesma compaixão das pessoas que estão lá trabalhando, seja onde for. Eu também tenho que ter compaixão delas, porque Deus tem compaixão de todas as pessoas. Então, preservar o que temos de melhor é cuidar daqueles que estão buscando as pessoas aflitas e desamparadas sem pastor. Por isso que é importante o cuidado integral do líder, o cuidado integral do pastor e do missionário. É fundamental isso para a vida da igreja, do crescimento da igreja. E como que isso é aplicável, né? Como que a gente consegue aplicar isso? De que maneira? Olhando para a minha vida, né?
alguns anos atrás, a gente teve o privilégio de trabalhar em plantação de igreja, né, por alguns anos, e a gente se descuidou um pouco daquilo que eu deveria cuidar. A gente foca tanto na saúde espiritual, que é fundamental, que é importante, ou melhor, a gente foca tanto no crescimento do ministério, do trabalho, nos resultados do trabalho, e às vezes isso não quer dizer que eu estou cuidando da minha saúde espiritual. Eu quero dividir esses dois pontos aqui. Vou repetir. Cuidar da saúde ministerial, do trabalho, do resultado do trabalho, não quer dizer que eu estou cuidando da minha saúde espiritual. São coisas que podem ser diferentes. Então, às vezes, a gente cuida tanto daquilo que a gente faz, a gente se programa, a gente dá a vida, né, no sentido de dar resultado naquilo que Deus me propôs a fazer, e esquecemos um pouco da nossa saúde. E isso aconteceu um pouco comigo, com a minha família, alguns anos atrás, lá em 2007, 2008, né? E a gente colheu um pouco disso na nossa vida, porque eu não cuidei daquilo que era mais precioso, que era a minha própria vida e minha própria família. Então a gente colheu alguns frutos ruins. E aprendendo um pouco sobre isso, né, vivenciando essa falta de cuidado emocional, espiritual na minha vida e saúde física, né, e acompanhando muitos missionários no campo naquela época, a gente começou a coordenar ali no interior de São Paulo, uma região, acompanhando famílias, e nós percebemos o quanto é importante a gente olhar para a vida da pessoa do missionário, do líder, do pastor, para que aquilo que Deus nos propôs a fazer e propôs a que seja feito, não pare. Então a gente percebeu o quanto era importante a gente olhar para a pessoalidade de cada missionário, para a saúde integral de cada missionário. Porque a gente viu ministérios sendo parados e sendo paralisados, não pelas lutas espirituais, vamos dizer assim, não pela perseguição pelo causa do evangelho, não, foi simplesmente por falta de cuidado físico ou familiar. Vou usar essas duas dimensões. Porque o próprio missionário e família não cuidou de si mesmo. Então, as consequências da falta de cuidado fez com que ele parasse de trabalhar. Eu tenho dito uma frase, tenho usado essa frase para todo lugar que eu vou falar aqui agora, que eu realmente acredito nisso. Porque a gente foi chamado para morrer por Cristo, mas ele nunca pediu para que eu me matasse por ele. Nós fomos chamados para morrer por Cristo, mas ele nunca pediu para que eu me matasse por ele. É diferente. Quando eu deixo de cuidar de algumas áreas da minha vida em nome do ministério, isso não foi pedido por Deus. Eu tenho que cuidar do ministério, tendo a minha saúde integral, minha santidade, a minha piedade, o meu caráter sendo também lapidado ao mesmo tempo. Isso tem que acontecer juntos. Então é isso que a gente começou a trabalhar em termos de visão missionária, em termos de cuidado missionário. Então em 2014 a gente teve a oportunidade de ir para visitar a AMB nos Estados Unidos, conhecemos a área do Member Care lá, e ali digamos que a nossa visão foi um pouco ampliada, né? Foi bastante ampliada naquilo que a gente poderia fazer. A gente foi para lá já com algumas ideias na mente, algumas coisas no coração e a aprovação da junta para fazer algumas ações. Então, em 2015, a gente começou a estruturação dessa área, que é o cuidado integral do missionário. Então, é uma área que não existia, né, como unidade, como área. Então, foi iniciada então, a estruturação de uma unidade que pensasse especificamente na saúde da pessoa do missionário, de uma forma integral. Então, a gente fez ali algumas reuniões, fizemos alguns encontros. Então, juntou o pessoal da sede, a gente do campo, né? Minha família, algumas outras pessoas, e desenhamos, então, um manual, que eu chamo do Manual de Cuidado Missionário. A gente apresenta toda a unidade, a fundamentação bíblica, fizemos pesquisa, né? Como que é o programa, né? Os 2 programas que eu vou falar aqui para vocês. E algumas coisas que delimitou, nos dá agora a direção do trabalho que a gente tem realizando. Então, a gente tentou transformar esse conceito teológico em algo prático, né?
para a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisou construir foi qual seria a nossa missão dentro da missão da Junta. A missão da Junta de Missões Nacionais, a missão dos batistas brasileiros, né, provavelmente é multiplicar discípulos. Né, que o povo batista tem falado e tem proclamado, multiplicar discípulos, né, fazer discípulos, é plantar igrejas, né, é desenvolver, alcançar as pessoas. E a nossa missão, então, como unidade, foi prover apoio a fim de que as pessoas sejam aptas e saudáveis nessa multiplicação. Como eu disse antes, não é multiplicar se matando. Deus não pediu isso para a gente. Mas que a gente multiplique discípulos de forma apta e saudável, né? Desenvolvendo tudo aquilo que nós temos que desenvolver, dando os resultados que nós temos que dar, mas, ao mesmo tempo, e junto com isso, cuidando daquilo que somos e daquilo que temos. A nossa visão, então, é cuidar integralmente da equipe de missões nacionais, mas multiplicando a visão de cuidado na denominação. Por isso que a gente também aceita e está sempre disposto a falar com associações, com convenções, com ordens de pastores, como eu tenho feito, né, periodicamente. Já estive na Bahia, falei com os pastores da Associação de Salvador recentemente, né, onde eles estão implantando mais ou menos um pouco sobre essa visão, essa missão também junto aos pastores da Bahia ali. Amanhã eu vou falar com o pessoal de Mato Grosso. Né? Então a gente tem tentado falar sobre essa visão, sobre esse enfoque de cuidar integralmente dos pastores para que eles possam multiplicar discípulos de forma apta e saudável. Né? Temos alguns valores. O Mark Johnson e a Karen nos ajudaram nessa construção, né? Também, como nossos mentores aí do cuidado. Suficiência das escrituras, pastoreio e cuidado mútuo com intencionalidade, ambiente de confiança, empatia, integridade e piedade nas ações e nos relacionamentos, família saudável e saúde integral e qualidade de vida em todas as dimensões da vida. Então, valores, o que são valores? Valores são todas as coisas que nos direcionam em nossas ações práticas. Os seus valores e os meus valores, eles são vistos na maneira que eu vivo. Saibam disso. Os seus valores, eles são exemplificados, ilustrados na maneira que você está vivendo. Então, se você diz que o seu valor é família saudável, a maneira que você vive vai mostrar isso. A maneira que você se relaciona com as pessoas da sua casa, com a sua família, vai demonstrar isso. Então, trabalhar esses valores na vida dos missionários, dos pastores, para a gente é um foco. Viver em cima desses valores. Porque é muito importante a gente não apenas dizer que entende que isso é verdade, mas viver essa verdade é fundamental. Outra frase que eu uso muito com os missionários nas palestras que eu dou para eles, nos treinamentos, é: saber que é bom e saudável não é suficiente. Vou repetir. Saber que é bom e saudável, bíblico, não é suficiente. Nós só vamos colher os frutos disso se eu colocar em prática. Isso é muito importante. Saber que é bom, saudável e bíblico não é suficiente. Eu só vou colher os frutos disso se eu colocar em prática. E eu realmente acredito muito nisso. Que nós sabemos que muitas coisas são saudáveis, mas viver isso é mais difícil. E nós temos que viver para colher os frutos, né? Então, o cuidado integral do missionário é o apoio ao missionário e sua família no campo e na sede, em todo o período do seu ministério e em todas as dimensões da sua vida, com o suporte preventivo e interventivo da agência missionária, da igreja enviadora, de parceiros ou voluntários estratégicos, conscientizando todos a prática do autocuidado e do cuidado mútuo, para que cumpra o ministério de forma apta e saudável na missão de multiplicar discípulos. Então, aqui destaquei algumas palavras, né, que a gente vai ver daqui para frente. Apoio, os programas de prevenção e intervenção, autocuidado e cuidado mútuo. Então, isso são coisas fundamentais, pensando na busca da santidade através do cuidado integral. Aqui, rapidamente, né, então, essas são as fases do ministério missionário. Passa do processo de seleção e vai até a aposentadoria ou encerramento do contrato. Então, em todas essas fases, nós temos tentado ter ações
direcionados nessas fases. Eu não vou falar sobre isso porque não dá tempo. E aqui eu quero me prender um pouquinho mais com vocês. Olha que, como é importante. Os missionários aí na sala sabem disso. Isso aqui é o nosso ponto forte. Tudo que nós estamos construindo, tudo que eu tentei mudar na minha vida como pastor, como missionário, como homem, como marido, como pai, como pessoa, a gente tentou, através dessas dimensões, mostrar que eu sou tudo isso. Nós não somos isso separadamente, nós somos isso ao mesmo tempo. No exercício do ministério, parece que às vezes a gente esquece disso. E nós não podemos esquecer. É aqui que entra a chave. Nós não podemos esquecer que na busca da santidade envolve todas essas coisas. E não só a saúde espiritual ou emocional, por exemplo, que hoje está muito em voga. Antigamente, mais antigamente, só se falava em saúde espiritual. O foco era sempre espiritual. E graças a Deus por isso. Mas nós não somos só um ser espiritual. Nós somos tudo isso aqui. Nós temos que ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós temos que ser seres emocionais que sejam saudáveis em nossos pensamentos e sejam saudáveis em nossos sentimentos para com as pessoas, para conosco mesmo, etc. Nem preciso aqui ilustrar quantas coisas têm acontecido nesses últimos anos em relação à falta de saúde emocional dos pastores. Vocês sabem. Porque nós temos que cuidar disso juntos, ao mesmo tempo, e lutar por isso. Outra área que também hoje está mais em voga, até numa reunião que eu tive ontem com o pessoal do convênio médico nosso, nós temos a junta, os missionários efetivos têm convênio da Unimed Brasil. A gente teve uma reunião com o pessoal da Unimed e da nossa consultoria do convênio. Uma coisa que a gente falou lá para eles é que a gente precisa aproveitar esse momento do Covid de uma forma positiva. Porque, querendo ou não, a questão da saúde física hoje foi chamada a atenção drástica para todo mundo. Eu e você, nós pastores, precisamos ter a nossa imunidade física alta. Nós temos que nos cuidar fisicamente porque isso é sério. Isso não é brincadeira. Nós temos que cuidar da nossa saúde física mesmo, porque o nosso ministério pode parar simplesmente porque eu não estou saudável fisicamente. E eu estou acompanhando alguns casos assim. Nosso ministério para, você é obrigado, vamos colocar isso bem claramente, Às vezes você é obrigado a deixar o ministério ou ter uma licença aí de 3 meses porque você não está bem fisicamente. Isso é morrer por Cristo? Não. Você não se cuidou. A gente não se cuidou. Aí eu volto para aquela frase. Saber que é bom e saudável não é suficiente. Nós temos que colocar em prática. Se eu sei, por exemplo, que é saudável, eu tenho uma alimentação balanceada, eu tenho uma saúde, ter a prática de exercícios físicos regulares na minha vida, se eu sei que isso é saudável, enquanto eu não praticar, enquanto eu não viver isso, eu não vou colher os frutos. Agora, não viver isso também nos gera alguns frutos, que é o que a gente tem visto muito as pessoas colherem. Não cuidar da saúde física, não se alimentar corretamente, não ter atividade física, não fazer exames periódicos, não buscar ter uma vida correta, gera frutos. Quais frutos? Os maus frutos. A pressão alta, a diabetes, a imunidade baixa e etc. Etc. Então, a gente tem que olhar para essas dimensões como reais, como coisas que faz parte do ministério. Outra coisa que eu digo muito para os missionários nosso ministério nosso ministério a ser cuidado o ministério familiar, o ministério espiritual, o ministério emocional, o ministério físico, tudo é ministério. Tudo deve ser muito bem cuidado para que a gente possa ter melhor, mais contentamento e mais tempo de vida naquilo que Deus nos deu para fazer. Amém? Isso é muito importante. Então, familiar, por exemplo. A gente lida e trata de vários casos aqui
né? Lógico que eu não vou dar nomes, porque é sigilo, mas a gente acompanha vários casais missionários, pastores, que estão em crises conjugais. E não são poucos. O Ministério da Família, do relacionamento conjugal, faz parte do nosso ministério. Então, nós temos que ter uma família saudável. Isso está dentro ainda das atribuições muito claras lá nas cartas de Paulo. Nós temos que nos desenvolver também, buscar nos desenvolver, não só no ministério, mas na vida. E a saúde financeira, né, não precisa nem falar muito, né, porque a mordomia financeira é algo que sempre foi muito falado, nós temos que também cuidar da saúde financeira, nossa administração financeira. E como eu digo para os missionários, não é uma questão de quanto ganhamos, mas é uma questão de como administramos tudo aquilo que Deus nos concede. A questão da mordomia mesmo. Né? Como que eu tenho administrado aquilo que Deus tem nos dado para viver. Então, o que é essa 6 dimensões? Porque tudo que nós fazemos no cuidado integrado do missionário é voltado para as 6 dimensões. Então, minha dica aqui é: tenta olhar para a sua vida nessas 6 dimensões. Tenta olhar como que eu estou, como que está a minha mordomia, como está a minha administração, como está o meu cuidado em cada uma dessas dimensões. O que eu tenho feito efetivamente, praticamente, nessas dimensões? Esse é o desafio. Desafio para que aquilo que é bom não seja apenas conceitual, né? No nosso intelecto, mas que seja prático, que seja vivido e vivenciado. Por isso a gente estipulou, que é a dica que eu dou para a associação, para as convenções, né? A gente estipulou 2 programas, que é a prevenção e a intervenção. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma questão de prevenção. Né? Eu estou tentando conscientizar um grupo de pastores, um pequeno grupo, de que você precisa, na busca da santidade, cuidar daquelas 6 dimensões, porque essa é a vontade de Deus, eu entendo isso, porque você é tudo aquilo. Então, prevenção são ações de conscientização semanais que a gente tem promovido para que os missionários busquem o autocuidado e o cuidado um do outro. Então, aqui é tentar preparar cada pastor a olhar para cada uma daquelas dimensões e saber o que eu posso fazer para estar melhor emocionalmente, o que eu posso fazer para estar melhor fisicamente. Então, o que um programa de prevenção faz? Ele fica batendo nas teclas o tempo todo. Ele fica sempre, como eu digo para a nossa equipe, que nós somos o pingo d'água. Que está lá, sabe aquele pingo d'água que fica lá o tempo todo batendo, martelando? Enquanto você não resolve aquele pingo lá, aquela goteira, você não fica sossegado? Prevenção é isso. A gente está sempre pingando para que as pessoas possam resolver essa questão, essas áreas das suas vidas, para poder estarem bem de saúde integral, né? E o programa de intervenção é quando a gente apoia, quando a gente atende, né, os missionários, as pessoas que já estão com alguma questão em alguma daquelas dimensões. Não são ações de apoio e acompanhamento pessoal ao missionário em momentos de crise. Então, isso é intervenção. Nós temos uma metodologia que a gente usa de intervenção, uma maneira de intervir para ajudar o missionário a sair da crise. Então, se ele está, por exemplo, com uma crise familiar, que eu dou exemplo aqui, né? Um problema na área conjugal, esse missionário, ele pode nos procurar diretamente, a equipe do SIM, onde dentro do sigilo nós vamos acompanhá-los semanalmente, mensalmente, ajudando ele até sair dessa crise e voltar à sua saúde, né? Naquilo que ele precisa. Em qualquer uma dessas áreas aqui. Então, às vezes, também, o coordenador, quando percebe que alguma área... E cada missionário tem seu coordenador, né? No campo, na sua região. Então, se o coordenador percebe que tem alguma área que não está muito saudável na vida do missionário, ele conversa com o missionário e nos encaminha ele para a gente poder acompanhar. Então, isso também acontece. E tudo dentro do sigilo, tudo que é conversado dentro do SIM fica conosco. Então, a gente não abre nem para o coordenador, nem para a gerência, nem para a diretoria, os detalhes das nossas conversas, porque é dentro de um ambiente de segurança. Porque isso é muito importante. E eu, como missionário de campo, eu sei o quanto isso é importante. Né? Porque eu não vou abrir meu coração para uma pessoa, dentro de uma estrutura, se for o caso, né?
que se eu souber que isso vai ser externado, que isso vai ser divulgado. Então, é uma dos nossos alicerces dos valores, né? Se você lembrar dos nossos valores, ambiente de segurança é um dos nossos valores principais e fundamentais nisso, para que haja segurança de abrir o coração para a gente. Então, nosso trabalho de intervenção. Então, algumas ações de programa de prevenção. A gente faz todas as campanhas da OMS internamente hoje, faz alguns anos já que a gente tem feito isso. Então, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Laranja, Janeiro Branco, são ações preventivas, né, de saúde que nós fazemos internamente. Fazemos alguns desafios para eles mensalmente, né? Também, então, a gente está usando marketing digital para fazer isso. Como é uma equipe espalhada pelo Brasil todo, então a gente está usando marketing digital para fazer isso, as mídias sociais para fazer isso. E indicamos livros, enviamos livros em PDF, etc., né? Temos também tido encontros com os missionários regularmente, né? Isso já acontecia antes, mas agora com a questão todo mundo está em casa, pandemia, então a gente está usando muito o Zoom, né, para fazer esses encontros, né? Então a gente tem tido encontros com eles semanalmente, com várias equipes missionárias, falando, prevenindo sobre as questões das 6 dimensões e ações que eles têm que ter na vida. Nós trabalhamos também enviando pedidos de orações, espalhando, né, os motivos de orações do Brasil para todos os missionários. Então, aqui é a intensificação da intercessão. Então, quando alguém fica doente, por exemplo, alguém está com Covid, hoje a gente consegue espalhar essa notícia para o Brasil todo. Então, a gente fica centralizando isso, né, e espalhando isso através do marketing da junta, onde cada missionário que está adoecido, né, se vem ao nosso conhecimento, se temos autorização dele, então a gente espalha essa notícia e todo o Brasil missionários entra em intercessão. Notícias de nascimento, então estamos tentando aproximar cada vez mais as famílias missionárias. E os encontros nas igrejas, né, que a gente também tem feito, falando sobre essa visão. E encontros que as igrejas fazem para os missionários também, voltado para o cuidado. Então, por exemplo, o Bacaxeri, ele faz um encontro anual, ou em 2 anos, né, acolhendo os missionários, pensando no cuidado deles, no cuidado integral. Nós também temos, como eu falei, nós temos o convênio médico, né? Então nós temos uma parceria muito boa com o convênio, a gente está se aproximando cada vez mais. O convênio tem trabalhado especificamente hoje para a junta, criando algumas soluções para a junta, para os missionários, que nos ajuda muito, né? Atendimento online, atendimento médico online hoje, a teleorientação também médica, etc. Temos feito palestras, né? Webinários, lives voltados para aquelas dimensões. Então, hoje, o que está acontecendo? A gente está tentando diversificar o desenvolvimento, né, o conhecimento dos missionários, não só para aquilo que eles fazem. Por exemplo, hoje as palestras não são voltadas apenas para a igreja multiplicadora, para como ter uma vida espiritual saudável, mas também estão tendo palestras e oportunidades de terem conhecimento em outras dimensões que fazem parte da vida missionária deles. Então, recentemente falou sobre gestão de tempo. Então, a gente divulga, a gente fala, a gente promove temas que ajudam eles a se cuidarem em outras áreas da vida. Nós temos temos grupos de online, né? Sim, outra dica que eu dou para vocês, prática. Nós mentoreamos 29 grupos moderados, né, sobre saúde, de equipes missionárias. Então, a gente tem alguns grupos onde a gente está sempre de olho, postando grupos focados, né? Temos, por exemplo, um grupo da área financeira, onde eu tenho lá 3 consultores financeiros, 6 profissionais que estão à disposição, estão preparando palestra, mandam dicas para missionários que estão interessados em melhorar a sua vida financeira, a sua administração financeira. E esse próximo ano a gente quer criar outros grupos na área da saúde, física, alimentar, atividade física, na área de mentoria, como o Mark Johnson falou, né? A gente vai criar alguns grupos de mentoria na saúde espiritual também.
e outros também com psicólogos, outros profissionais na saúde emocional. Então, ter grupos direcionados e focados em assuntos que são importantes para a nossa vida. E temos dado treinamento para todas as equipes missionárias hoje, né? A gente consegue estar tendo acesso a todos os missionários do Brasil, tanto os novos como os antigos também. Então, tudo isso é prevenção. Temos uma base de cursos em EAD na internet, que é a Unimissões, um site de EAD, onde ele promove alguns cursos para os missionários terem acesso a esses cursos. E outras pessoas também podem ter acesso, né? É só solicitar, né? que ajuda na cuidado integral e outras áreas também. Aqui tem alguns testemunhos que eu não vou passar, porque não dá tempo, no que tem sido, né? essa prática, essa atenção ao programa de prevenção. Então, nós temos tido muito retorno dos missionários que têm colocado em prática. Lembra da frase? Vou repetir. Saber que é bom, saudável e bíblico não é suficiente. Nós vamos colher os frutos se praticarmos. Então, alguns missionários têm nos dado um bom retorno sobre essa prática. Quando a gente pratica, a gente colhe esses frutos, né? Também. E a intervenção, só para exemplificar para vocês, né? Eu falei da intervenção. Então, quando algum missionário é enviado para nós e nos procura para a intervenção, a gente tem essa trilha do aconselhamento bíblico, né, que a gente montou. Então, a gente sempre cria um vínculo com o missionário, a gente faz uma análise, né, de uma coleta de dados do que está acontecendo, da vida dele, a gente faz alguns encontros buscando entender quem é o missionário, a sua história de vida, seu casamento, sua relação com os pais, com os filhos. Fazemos essa coleta de dados para quê? Para que a gente possa, então, fazer uma análise melhor do quem é o missionário, por que ele chegou no ponto que chegou, para que a gente possa fazer, então, as instruções bíblicas. Nas instruções bíblicas, a gente, então, vai montar uma agenda de cuidado. Nessa agenda de cuidado, a gente não apenas pede para que ele leia alguns textos bíblicos, que é fundamental, e analise, converse conosco sobre isso, o que Deus tem falado com ele. A gente indica livros, indica artigos, a gente encaminha para profissionais da saúde, a gente faz encaminhamento para o médico. Você precisa aí fazer um check-up geral, você precisa fazer, por exemplo, passar numa nutricionista, você precisa colocar na sua rotina de vida 3 vezes por semana você vai fazer caminhada. Então a gente faz uma agenda de cuidado integral para esse missionário que é caminhado para a gente, para que ele possa se cuidar integralmente. E tentamos restabelecer o vínculo com a igreja mãe dele, com a igreja enviadora e o pastor dele. Por quê? Porque é muito importante que ele construa uma rede de apoio pessoal, para que ele possa se cuidar integralmente. Então, de 2015 a 2019, nós atendemos 471 missionários no programa de intervenção. Então, nesses anos, né, desde que a gente começou a implantação até 2019, que é o dado que a gente tem, foram 471 missionários atendidos no nosso programa de intervenção. E como que a gente consegue atender esse número de pessoas? Como a gente tem conseguido atender? Porque a gente tem construído uma rede de apoio. Essa rede de apoio para a gente é muito importante, né, para que a gente possa dar conta. Porque não é tudo o Sandra Denise que faz. É impossível. Então nós precisamos de pessoas que entendam essa visão, que compreendam que o missionário é precioso, assim como as pessoas que estão perdidas e aflitas sem pastor, que o missionário é precioso da mesma forma e precisa ser cuidado para que possa dar mais tempo, com mais contentamento, a sua vida ali no campo. Então, primeiro a gente está criando um movimento de cuidado integral do líder nas igrejas. Para quê? Para que as igrejas olhem o missionário dessa maneira integral. Olhem o missionário de uma maneira completa. Né? Para que as igrejas enviadoras enviem o missionário e não queiram apenas saber dos resultados do campo, mas que busque saber de forma prática como que ele está emocionalmente, como que está a sua relação familiar, como que está indo a sua questão financeira, a sua administração, como que está indo a sua vida, né, na sociedade, que cuide dele de uma forma integral e não apenas ministerial. Então, é um movimento de cuidado integral do líder que a gente quer fomentar. Então, nossas palestras, treinamentos, as dicas, é para fomentar isso e ajudar as igrejas a criar isso. A rede de apoio, né?
Então, no movimento Cuidado Integral do Líder, então a gente tenta mostrar a importância de ter uma equipe de intercessão pelo seu missionário, ter espaços de cuidado para ele. O pequeno grupo também está voltado para os missionários enviados. Então, várias dicas. Ter locais de descanso para ele tirar férias, para essa família poder descansar. Ter uma equipe de profissional, né, multidisciplinares da igreja, porque os profissionais estão dentro das igrejas. Então, criar uma equipe de profissionais que possa olhar para o missionário como profissionais que são. Então, há muitas coisas que pode ser feito como igreja para cuidar do seu missionário ou dos missionários que estão próximos, né? Mas também criamos uma rede de cuidadores. São pastores e esposas com mais experiência que se colocar à disposição voluntariamente, né, para que possa trabalhar junto com o SIM no acompanhamento de missionários. Então, eles nos ajudam na prevenção e na intervenção. Então, hoje nós temos esses missionários que, conforme a sua agenda deles, né, a disponibilidade deles, eles nos ajudam. É claro que a gente faz uma seleção, né? Não é todo mundo que chega para a gente faz um processo de seleção para nos ajudar, né, para entendermos, né? Porque também aqui é o casal, né? A esposa, o pastor e a esposa, para que nos ajude nesse cuidado do missionário. Então, nós temos aí conselheiros, temos médicos, temos alguns psicólogos, né? Hoje temos mais, e temos intercessores. E os intercessores nossos é o seguinte: esses intercessores, eles não apenas dizem que vão orar. A nossa rede de intercessão são pessoas que se colocaram à disposição para ligar para os missionários, para usar o WhatsApp deles durante o dia, mandar mensagem de oração, entrar em contato com esses missionários. Então, são intercessores que estão realmente ligando para os missionários que estão em necessidades. Ou alguns ligam, né, tentam ligar na semana do aniversário dele para dar os parabéns e etc. Temos alguns locais de descanso. Lembra que eu falei local de descanso? Então, temos aí alguns locais de descanso que a gente está fazendo parceria. Então, o nosso sonho é que em cada estado tenha pelo menos um local de descanso para que os missionários possam ter um momento fora do campo para descansar. Então, temos alguns aí, alguns locais, né? Eu não sei o número exato agora que eu tenho, não peguei o número, mas ainda falta muito. Meu sonho é ter 27 lugares, no mínimo, para todo o Brasil. As missionárias fizeram aí ligaram para 954 missionários nesses anos. Ainda falta muito, né? Ainda quero ter muitos mais intercessores que liguem para os missionários para orar. E aqui, resumindo, o trabalho nosso, o ciclo do cuidado integral é prevenção. Então, a gente trabalhar preventivamente com todas aquelas ações de marketing digital, trabalhando em cima das 6 dimensões, o contato periódico, né, com a rede de apoio, com os treinamentos, né, com tudo aquilo que possa desenvolver o missionário, alimentar o missionário em como ele precisa se cuidar no autocuidado e cuidar do seu amigo mais próximo no campo. Então, isso, criando um ambiente de confiança e identificando um problema na vida do missionário, ele identificando essa questão na vida dele, ao nos procurar, ele vem para o programa de intervenção, onde a gente trabalha por meio do aconselhamento bíblico, criando uma agenda de cuidado para que ele possa voltar ao programa de prevenção. Então, o ciclo do cuidado integral hoje trabalha em cima desse planejamento de prevenção e intervenção, criando ambientes de segurança e ações de intervenção para com quem está passando por alguma crise. Então, a ideia é que cada missionário cuide de si mesmo, sabendo como se cuidar, tem essa prática de autocuidado, porque ele é precioso, então ele tem que ser o maior interessado em se cuidar. E isso, então, gera essa engrenagem de corresponsabilidade. A agência precisa estar pronta para cuidar dos missionários que estão em crise pelo programa de intervenção. Cada missionário precisa ter a autorresponsabilidade de cuidar de si mesmo, né, colocando em prática, né, aquilo que nós trabalhamos no programa de prevenção. E queremos ver cada vez mais a igreja colocando em prática esse movimento de cuidado integral do líder, de olhar para o missionário de uma forma integral.
de uma forma completa, não apenas de uma forma ministerial, em que deve dar resultado no campo. Então, entender que cada missionário apto e saudável, ele vai multiplicar discípulos, mas tem que estar apto e saudável. Amém? Então é isso. Demorei um pouquinho mais do que eu gostaria. Perdão. Amém. Amém. Obrigado, pastor Sandro. E neste momento, agora, estamos retornando e, de acordo com a nossa conversa, eu vou até pedir para o pastor Sandro, se tiver perguntas ou dúvidas, até questões de aplicação direta destes princípios para o ministério. Podemos até entrar em diálogo com o pastor Sandro neste momento. Eu tenho uma pergunta só para iniciar, e depois disso eu vou fechar meu microfone e deixar os outros também entrar nesta conversa. Mas o pastor Sandro, temos aqui, por exemplo, o pastor Mel, que está conosco hoje de manhã, o presidente da Associação Batista. Qual seria a sua palavra para ele, para uma associação batista, como eles podem entrar em parceria com a Junta de Missões Nacionais, o cuidado de missionários no meio deles, e como eles podem até aproveitar estes princípios que o missionário ou da Junta de Missões Nacionais está querendo aplicar para os missionários do campo, para ajudar pastores estabelecidos em igrejas locais e, basicamente, abençoar tanto o missionário do campo quanto o pastor na igreja local. Eu vou passar a palavra para ti para iniciar esta rodada de perguntas. Amém. Ótima pergunta. É Melquisedeque, né? Isso. O que o pastor Mark colocou é muito importante, porque esse é um dos nossos sonhos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Associação Fluminense aqui do Rio de Janeiro. A área de missões deles, eles nos procurou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e a gente pôde falar com o diretor, né? E com todos os missionários deles. Né? Explanei mais ou menos tudo isso aqui para eles terem a consciência da importância desse cuidado integral. E ele, então, começou a implantar esses princípios na associação, né, na Fluminense. Então, ele pegou tudo, não tudo, mas ele pegou um pouco dos princípios e começou a implantar. Por exemplo, hoje ele tem um casal cuidador lá, para eles, né, para os missionários deles. Então, ele convidou um casal experiente, né, pastor e missionário, que também já foram missionários, né, de campo, convidou esses pastores lá, para trabalhar direcionado para os missionários do estado do Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Então, tudo aquilo que a gente tem aqui produzido, nosso site é aberto, tudo, para você poder pegar e utilizar. E aplicar os princípios, né? Assim como a Igreja Multiplicadora tem falado, né? Não é uma metodologia, mas são princípios que a gente precisa levar os pastores e os missionários a querer viver. Princípios de cuidado pessoal. Então, o que tem aqui, por exemplo, o programa de prevenção e intervenção é um programa que tenta levar e conscientizar os missionários, treinando eles, falando sobre o assunto, para que eles vivam os princípios e não esqueçam que ele é toda aquelas 6 dimensões. Então, a ideia, por exemplo, e isso leva um tempinho, porque é mudança de hábito. Então, é dar treinamento, é fazer encontros voltados para isso, que não era o costume da Junta fazer isso. Quem é missionário antigo da Junta sabe disso. Ninguém era chamado para falar sobre saúde física e emocional. Não tinha isso. Então, são paradigmas que a gente foi quebrando, e estamos quebrando ainda muitas coisas para se falar. Nós temos que falar sobre o assunto. É como a Igreja Multiplicadora. Tem que se falar, tem que se pregar sobre os 5 princípios para a igreja começar a vivenciar, começar a viver, começar a pensar. Então, nós temos que começar a falar sobre saúde emocional, saúde física, saúde familiar, de uma forma intencional, no meio da associação, para a associação,
para então começar a implantar os programas, o programa de prevenção, porque aí vai surgir então os casos de intervenção, porque é isso que está acontecendo. Né? Eu tive que quebrar muita pedra de 2015 até aqui. Fui falando muito, né? Não havia entendimento. Mas hoje, a maioria dos missionários nos procura. Olha, não estou bem nessa área. Porque foi construído o princípio no coração. Então, essa é a dica. Outra coisa, valorize os profissionais das igrejas. Começa a mostrar para eles que eles são missionários, eles têm uma missão na profissão que eles têm. E eles podem usar isso no campo, cuidando dos missionários e dos pastores. Esse é um grande desafio que a gente tem, e tem ajudado muita gente aqui. Falar nas igrejas que eles, como profissionais, são valorosos, são importantes na missão, na vida missionária do reino de Deus. Porque ele, que é especialista como médico, ele pode ajudar o missionário a não adoecer. Com poucas dicas, com um momento que ele dá de aconselhamento, uma palestra que ele dá, um material que ele fornece, uma cartilha que ele faz, um nutricionista, um educador físico. Então, é levantar essas pessoas que estão lá nas igrejas como membros, né? E parece que nem são médicos lá, né? Que sentam lá e ficam, né? E mostrar que eles podem ser muito ativos na região toda, se colocar a sua função, o seu talento naquilo que eles podem fazer. E os intercessores, que é histórico, né? Somos intercessores. Aí eu falo aqui como missionário de campo. Uma coisa que salvou minha vida na época da plantação foi quando um pastor, intercessores e pastores, foi quando um pastor voluntariamente passou a me ligar periodicamente. Ele passou a me ligar e perguntava para mim como que eu estava, não como estava o meu trabalho. Ele passou a ligar para mim e perguntava: ó, Sandro, como que você está? Como está a Denise? A gravidez, a gente estava grávida na época, né, com meus filhos. Como está a gravidez da Denise? E aquela época eu precisava muito daquilo. Então, levantar pessoas que simplesmente liguem para perguntar como o missionário está, pode salvar ministérios. E eu estou vendo isso acontecer aqui, como salvou o meu. Então, algumas dicas, né? E fazer isso como associação, isso vai ser muito grandioso. É meu sonho ver isso acontecendo. Esse movimento de cuidar integral do líder é isso. É criar esse movimento de que nós somos um ser integral, e não só ministerial e espiritual. Todas as áreas precisam de cuidado. Acho que é isso. Mais alguma dúvida? Queria ouvir todos, né? Assim, o que vocês acharam? O que pode ser implantado, não implantado? Dúvida? Vou começar aqui para abrir até mesmo aqui o leque para os outros, né? Primeiramente, muito obrigado, pastor Sandro, por essa, não só pelas informações, né? Mas também pela oportunidade que temos de ver num prisma diferente como fazer e ter esse cuidado. Porque é um desafio, como o pastor Marcos Johnson falou, nós sabemos que há um isolamento já natural do missionário, do pastor, por algumas perspectivas. Nem todos conseguem ser abertos o suficiente. Isso demora tem uma certa dificuldade, um tempo para adquirir confiança. Eu louvo a Deus por esse grupo, porque nós já tivemos, por meio desse grupo que está participando agora, esse quebra-gelo. Já conseguimos, de certa forma, vislumbrar no meio desse processo, junto com o pastor Mark Johnson, com a idealização do pastor Francimário, já ter esse relacionamento. Nós conseguimos hoje ter um pouquinho daquilo que você trouxe, mas muito pouco. Eu falo isso no sentido organizado, organizacional. O que você trouxe para a gente é tremendo, porque nos dá uma estrutura, porque muitas vezes nós nos perdemos nisso. São muitas informações simultâneas, muitas informações ao mesmo tempo, e às vezes você não sabe nem como estruturar. Quando você tem uma estrutura organizada, quando você consegue ver isso de uma forma organizada, isso facilita. Então, eu louvo a Deus, né? Eu esperava exatamente poder ter um material, e você nos dizer, inclusive, que isso é um material aberto. Quer dizer, nós temos um material nosso, da nossa denominação, aberto para a gente poder utilizar, e, na verdade, não tinha. Me perdoe, tem um livro de missões
Tem os livros aqui da Igreja Multiplicadora, todos, mas eu não tinha visto nessa riqueza de detalhes esse cuidado com o missionário, embora tenha visto aqui, nesse grupo. Nós temos tido a oportunidade desse mentoreamento. Louvado seja Deus. Mas a grande maioria não participa. A grande maioria vive nesse isolamento que é terrível. E a mesma pergunta que o pastor Marco Johnson fez era a minha pergunta: como ampliar este cuidado de uma forma organizada? Né? Mesmo tendo essa plataforma, tendo esse encontro com os pastores, mas poder, fora daqui, colocar isso em prática. E esse material, a sua palavra, foi de suma importância, foi de fundamental importância, até para a gente poder também se espelhar nisso. E eu faço outra pergunta em cima disso, né? Como, né, nós podemos, embora eu já estou pensando aqui nessa área de mentoreamento, embora já tenha o pastor Marco Johnson, que para a gente é o mais experiente, mas talvez ampliar com a sua digníssima esposa, né? E quem sabe futuramente, ele fica dizendo que já está com idade avançada, já estou quase pendurando a chuteira, né? Mas quem sabe utilizá-lo exatamente como sendo essa pessoa experiente, aberta exatamente a aconselhamento e ao cuidado. Mas a minha pergunta é: a junta hoje tem alguma ferramenta humana para utilização nas igrejas, fora da junta, que a gente pudesse contactar, entrar em contato com essa pessoa que já tem essa experiência, desse grupo de pastores, de líderes que você mostrou, né, que pelos cabelos brancos já me deixa muito feliz, né? Já me alegra muito. Dessas pessoas, nós temos alguém como igreja local, não estamos ligados à junta no sentido com missionário em campo, embora estamos ligados integralmente com a junta, né? Estamos parceiros nisso, mas tem alguma coisa da junta que nós pudéssemos usar como ferramenta, pastor Sandro? Sim, boa pergunta. Esse agora, Melquisedeque, é meu grande desafio. Por que eu estou tentando falar mais com os pastores? Eu preciso criar essa equipe voltada mais para a igreja. Hoje eu tenho aqueles cuidadores, por exemplo, o Almir, no Paraná. O Almir, no Paraná, ele está começando a atuar junto à Convenção Paranaense, com os missionários. Ele é o mais antigo até com a gente, né? Como esse cuidador. Então, ele tem mais experiência. Então, o que ele está fazendo? Ele está tentando multiplicar o que ele aprendeu no Sim Nosso e passando para a Convenção Paranaense. Então, meu desafio é ter essas pessoas que são voluntárias em cada região, em cada associação, para que a gente consiga passar o que a gente tem, desenvolver coisas novas com eles, porque sempre aprendo coisa nova, né? Porque isso é aberto, né? A gente não tem tudo. Para que, por exemplo, na associação, se a gente conseguisse um pastor, alguém de confiança, que seja de confiança de todos os pastores, que tenha essa... A gente poderia treinar, começar a fazer parte, dar esse treinamento para ele tentar multiplicar e começar a multiplicar com vocês aí da associação. Isso é um caminho. De ferramenta que eu tenho é o livro que eu escrevi, mais prático. O nosso site, o manual que eu coloquei aqui, a gente vai fazer uma edição nele, eu preciso atualizar, fazer algumas modificações, que eu fiz ele em 2015, né? Eu fiz em 2015. Então tem algumas coisas que eu preciso atualizar e eu espero em Deus lançar ele como livro em PDF. Esse é meu objetivo, né? Tem que ter as autorizações aqui da ajuda, aí é um outro passo. Para quê? Para esse manual estar disponível para o Brasil Batista e para as agências missionárias, né? Porque eu tenho falado muito com outras agências, de outras denominações, agências interdenominacionais, está tudo tentando implantar isso também. Então, eu quero ver se consigo lançar isso logo, para ser algo mais palpável, né, para cada um de vocês. Mas o que eu posso fazer é essa consultoria mesmo com vocês. A gente está tentando disponibilizar aqueles nossos cuidadores, a gente mesmo, tendo encontros, né, aproveitar o Zoom agora, para a gente multiplicar a visão, e dou a dica de tentar levantar alguém aí experiente no pastoreio, ou se for missionário, melhor ainda, pastor missionário, porque ele vai conseguir olhar o todo, e a gente poder treinar, capacitar e multiplicar aí na região, esse movimento de cuidado integral do líder. Amém. Amém. Eu só quero ressaltar aqui que tem outras pessoas experientes entre nós, não só o pastor Marco Johnson, o pastor Calé mesmo
não sendo tão velho, né? Não tem nenhum velho aqui, diga-se de passagem. Eu sou muito experiente também, um missionário, o pastor Mário também está com a gente aqui, e é de uma experiência extraordinária lá no Piauí, um grande homem de Deus, né? Eu estou usando aqui os mais experientes, né? E é interessante, Sandro, rapidamente, só para poder passar para outro, é que talvez a maior dificuldade que nós temos em botar, eu falo isso para a igreja, e a junta acordou a tempo, né, isso alguns anos atrás, o entendimento exatamente do pastoreio e principalmente do discipulado. E quando nós somos discipulados, e o pastor precisa entender que ele é discipulado até o resto da vida dele, ele tem essa pessoa para pastoreá-lo, tem essa pessoa para acompanhá-lo. Que foi o grito do pastor Marco Jones quando trouxe esse entendimento para a associação, junto com o pastor Francimário. É que nós não podemos caminhar sozinhos, não tem condições. Quando eu começo a caminhar sozinho, a tendência é que eu tome um caminho diferente daquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Foi ele que estabeleceu essa metodologia. Então, quando eu não estou vivendo isso, naturalmente eu começo a ter esse isolamento e a tendência é o declínio. Exatamente chegar... que a nossa preocupação não é começar, como já foi falado, é um dos gritos que é dado, não é o começo, é como terminar isso. Terminar bem faz parte do ministério. Então, é de suma importância pensarmos nisso. Então, eu creio que nós precisamos intensificar, junto aos líderes, aos pastores, aos missionários, eu pretendo fazer isso, a ideia do mentoreamento, porque isso vai facilitar, isso vai ajudar. Obrigado, pastor Sandro. Amém. E Amém, essa questão do mentoreamento... amém, amém e amém. É só isso que eu vou falar. Amém e amém, amém. E o mentoreamento, Mark, e o mentoreamento de uma forma mais integral. O que eu estou lutando é assim, que o mentoreamento não é só na área, vamos dizer assim, entre aspas, espiritual. Como a gente viu ali, estou tentando mostrar para os nossos missionários, é que a gente não pode só investir na questão espiritual, a gente é um todo. Então, o que eu tenho acompanhado na prática mesmo é muitos missionários deixando o ministério ou ficando alguns meses sem trabalhar, não é porque ele não tinha uma vida espiritual saudável, é porque ele não tinha uma vida espiritual em outra dimensão da vida. Então ele adoecia. Então é alguém cheio de Deus, alguém com vida espiritual, com vida de oração, vou colocar a família aqui, com uma boa família, mas ele adoeceu emocionalmente ou fisicamente e parou. Foi parado. Então esse mentoreamento tem que atingir o âmbito integral. E outra coisa, o mentor, por isso que aquela construção da agenda de cuidado é importante. Porque o mentor pastor, ele não sabe tudo. Né? Então, tem questões da área física que eu não vou saber ajudar meu discípulo. Eu preciso encaminhar ele para alguém que saiba. E a gente vai acompanhar. É diferente. A gente vai acompanhar se ele está indo atrás da ajuda. Né? E às vezes em outros aspectos também. É aumentar o leque do mentoreamento. Que bênção. Pastor Sandro. Sim. Eu sei que há uma complexidade muito grande aí, até porque o que o meu amado colocou hoje aí é um bálsamo de um refrigério muito grande para quem ouve. Mas eu vejo na dificuldade, porque a visão das igrejas hoje, eu quero crer, eu gostaria que fosse minoria, mas eu acredito que a maioria, elas não vivem a integralidade desse cuidado missionário. Essa é uma questão vital. O problema é mandar o recurso e Deus abençoe a todos, né? E aquele que recebe o recurso distribui e talvez por uma questão de dinâmica, vamos dizer assim, um pouquinho mais abrangente, não tem como cuidar de todo o rebanho, né? Isso falta dentro das igrejas. Sem contar com o conflito, que eu quero entender também, porque ele está instalado entre duas gerações. A geração mais atuante, que é a mais antiga, né? E a geração nova. Quando você vê um missionário pregando na igreja e alguém se levantando para o campo missionário, eu diria que aquilo é a parte espiritual do primeiro amor. Mas você precisa entender o que é o primeiro amor.
O primeiro amor nem sempre é aquilo que eu ouvi apenas naquele momento, mas que são essas formas como você colocou. Como lidar com esse conflito entre essa geração e como despertar as igrejas hoje? Você vai lembrar do que eu vou dizer agora aqui. O broto cresce doente. É apenas sinal de que a raiz está doente. Esse livro é precioso demais para que se perca, de William D. Taylor. E ele tem se perdido ao longo do tempo. Nós precisamos despertar como igreja viva do Senhor, porque o tempo está se estreitando. Como aplicar isso dentro da vida da igreja para que isso repercuta não só internamente, mas externamente nos campos? Muito bom, Carlos. Gostei. Eu gostei porque esse é um dos princípios de como a igreja multiplicadora, a visão da igreja multiplicadora cresceu, né? Precisou crescer. Você lembra que o que a gente sempre falou, vamos colocar a CBB, né? Que é um projeto da CBB, né? Tudo começa com quem? Com quem? Na igreja multiplicadora. Vocês lembram? Que sempre falam? Para que o PGM realmente aconteça, para que os princípios ocorram, tudo tem que começar com quem? Por mim, né? Na vida do pastor da igreja, do líder. Na vida do pastor. Na vida do pastor. Então, esse é um grande desafio nosso, pensando agora no movimento Cuidado Integral do Líder. Quando você já tem o livro que eu escrevi. O livro que eu escrevi, a fundamentação bíblica, é voltada muito mais para o autocuidado do pastor do que em como cuidar do outro. Para que eu cuide de alguém, eu preciso também estar cuidando primeiro de mim. Como está sendo o meu próprio cuidado, para que eu possa experimentar aquilo que eu quero para o outro. Qual que é o desafio para nós agora, tentando responder, né? Nós temos que trabalhar. Vou colocar só o carregador aqui que está acabando a bateria. Mostrou. Nós temos que trabalhar essa visão de cuidado, primeiramente, no líder local. Começar com ele. Aí que é importante as ordens de pastores, as associações, entrar nesse viés para levar esse princípio a ser multiplicado. Como? Aí foi o que eu falei para o Melquisedeque. A gente precisa falar mais disso nos encontros dos pastores. Porque é o pingo d'água que eu falei, da prevenção. Eu estou nisso desde 2015, né? Agora, esse ano que eu estou sentindo que eu estou colhendo os frutos, sabia? Nesse ano de 2019. Agora que eu estou colhendo os frutos. Porque foi 4 anos assim que eu suei. Eu pensei em desistir várias vezes. Vou ser bem sério com vocês. O Marcão sabe disso que a gente conversa. Eu já pensei em parar várias vezes, porque eu achei que estava dando em conta de faca. Porque não é comum a gente querer falar de outros assuntos, né? E nós somos uma denominação, graças a Deus, centenária, né? Com mais de 100 anos. Então, os paradigmas são muito fortes. Os valores são muito bem colocados. Quando a gente tenta mexer algumas coisas e mudar algumas formas de ser, a gente vai encontrar algumas resistências, algumas dúvidas. Não existem mais dúvidas, não está entendendo direito. Agora, a igreja multiplicadora no começo, que eu peguei o nascimento dela, né? Desde o início. Eu vi muita coisa lá em São Paulo, quando eu estava lá. Que era G12, que era não sei o quê. Então, foi bem difícil para mostrar que era princípios. É a mesma coisa agora. Então, é uma caminhada que a gente está tendo. Então, começar primeiro pela vida do pastor, do líder. Então, se a gente conseguir ter encontros, reuniões, palestras, treinamentos voltado para isso, é o pingo da água no coração e na mente, que vai começar a ser fomentado. Porque quando ele começar a viver isso na igreja, quando a igreja enviar alguém, a igreja vai olhar para essa pessoa enviada de forma diferente. Que esse é o meu sonho. Que a igreja aviadora
e seja vivendo a visão de cuidado integral do líder, né? Esse movimento, aquele movimento todo de discipulado, que é da igreja cuidadora, né? Igreja multiplicadora, toda a questão de mentoreamento, discipulado, isso já está acontecendo. Por quê? Porque muitas igrejas estão vivendo esse princípio de igreja multiplicadora. E o que eu quero começar a inserir mais nisso é essa questão de olhar o missionário como um todo, né, de uma forma mais integral. Então, quando a igreja estiver vivendo isso, os missionários enviados vai colher esses frutos, e não só eles, eu quero destacar aqui, mas os missionários próximos da sua igreja. Por exemplo, tem igreja que tem missionários próximos dela, e ela pode olhar esse missionário de uma forma mais integral, né? Não foi enviado por ela, mas esse missionário está próximo, está ali na região. Então, tente olhar esse missionário de uma forma mais integral, acolhê-lo mais de uma forma integral. É natural o missionário sempre falar para você, se você perguntar para ele assim, como você está? O que ele vai responder? Estou bem. Estou bem, graças a Deus. E meu trabalho estou fazendo isso, estou com tantos PGMs, eu estou fazendo aquilo outro, meu culto é tal coisa. Ele não fala dele. Exatamente. Nós não falamos de nós. Nós falamos do que fazemos e não de como estamos verdadeiramente. Entende? Isso é uma condição. Essa é uma condição que também já veio imposta, não é isso? Eu tenho que dar satisfação, porque senão é perigoso me tirarem do campo. Não há uma verdade. E mentira dentro do princípio bíblico é do diabo, ela não é de Deus. E ela vai, com isso, eu acho que ela vai atrofiando, ela vai colocando o missionário em um campo muito estreito na vida pessoal dele. Por causa dessa paradigma que a gente tem. E é o paradigma que nós temos que quebrar. Começar na gente. Outra coisa que eu tive que quebrar. Apanhei bastante, vou falar aqui, eu apanhei, viu? Deus que está me mantendo aqui. Você já viu algum missionário postando que está de férias, que está podendo estar na rede, na praia? Eu faço isso. Desde 2015. Mas eu apanhei muito. Porque isso faz parte do meu ministério. De eu estar bem com a minha família, eu estar no shopping, com meus filhos. Isso faz parte do ser missionário. Porque se eu não fizer isso, eu adoeço. Pastor Sandro, me permita uma observação. Sim. Nós estamos colhendo hoje o que foi plantado por outros líderes no passado, de que missionário e pastor não tira férias, é super-homem. Esse é o maior absurdo, que lamentavelmente hoje tem muita igreja vivendo isso e cobrando dos seus pastores e missionários isso. E eu acredito piamente, porque a Bíblia nos ensina assim, que nós devemos reverter esse quadro triste, Amém. lamentável, dentro das igrejas, dentro da nossa igreja local, inclusive. Eu tenho saído de férias, eu posto mesmo, melhor, minha esposa posta, né? Ela é expert nisso. Então, mas eu percebo que na cabeça de muita gente fica aquela incógnita. Puxa vida, me parece que aquela ideia assim, pastor e missionário não pode ir para a praia, porque está em pecado, não pode desfrutar de um lazer, porque está errado, ele tem que estar com a Bíblia na mão, pregando o tempo todo e todo o tempo. Então, essa é uma vertente que, lamentavelmente, nós percebemos isso dentro do Brasil. E aproveitando a minha palavra aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta bem objetiva. Como aplicar o sim, né, embora aqui já foi dado algumas pinceladas, dentro da igreja local? Como desenvolver essa cultura na igreja local? Então, eu gostaria de lhe ouvir com relação a isso. Amém. Ótimo. O primeiro passo foi o que eu falei para o Melquisedeque também. É começar a pregar sobre isso, a falar biblicamente sobre isso. Por que é importante a gente se enxergar de uma forma integral, naquelas 5 dimensões. Então, minha dica é, primeiro passo é pregar sobre cada dimensão, porque é bíblico, né? Como ser melhor mordomo espiritual, mordomo emocional, aí fala sobre a vida emocional, como cuidar da vida emocional, né?
Aí você vai citar lá ilustrações, práticas, né? É assim. Então, falar sobre isso. Isso é que eu acho que é o primeiro passo. Para a igreja acostumar a ouvir. Né? E aí depois, que aí para mim é o principal. Esse é o primeiro passo. E o principal é, eu, como pastor da igreja, eu preciso começar a viver isso. Vivenciar isso e mostrar. Por que eu comecei a postar tudo essas coisas? Por exemplo, eu emagreci 30 quilos nos últimos anos. Porque eu precisei mudar meus hábitos de vida. Não por causa do sim, né? E não por causa da saúde física. Eu precisei mudar meus hábitos pela minha saúde emocional. Então eu passei a correr diariamente. Então, primeiro eu só andava, né? Só conseguia andar, pesava mais de 100 quilos, né? 110. Não saía andando. Aí eu comecei a lembrar o prazer que eu tinha de fazer atividade física, porque eu fui atleta na juventude, de atletismo. Eu tinha esquecido disso. Eu competia em atletismo, né? Competição de atletismo. Jogava futebol em time e tudo mais. Aí eu parei, fui para o ministério, engordei 110 quilos. E comecei então a lembrar que eu tinha um hobby, que eu tinha prazer em fazer algumas coisas. Aí eu comecei a praticar. Então isso me ajudou emocionalmente e... Isso me ajudou emocionalmente e me ajudou, então, me atingiu no físico, que eu emagreci 30 quilos. Então foi fundamental eu colocar em prática aquilo que eu queria dos missionários da minha igreja. Hoje, por exemplo, na minha igreja, eu sou da Batista Episcopal do Maracanã. Um dos pastores, hoje, ele faz mais atividade física do que eu, lá, o pastor Selmi. Ele está em tudo que é competição aqui no Rio de Janeiro de corrida, ele está. Ele é bem mais velho que eu. Então, isso foi levando a igreja a ver a importância disso. Porque eu falava, pregava e tentava, e vivia, e postava. Estou fazendo isso, está sendo bom. E fazia sempre um alinhamento com aquilo que eu estava tentando pregar. Então, isso ajudou muito. Então, esses são os passos principais para começar. Porque é levar a igreja a entender que isso é bíblico, que isso é de Deus. Depois, mostrar o que é na prática, você mesmo. E você vai, então, começar a acolher as pessoas tentando te imitar. Porque a gente influencia. As pessoas estão de olho na gente. Não só na vida espiritual, mas em tudo. Então, vivenciar isso. Aí depois você vai começar a ter, então, as pessoas que vão andar com você, que você vai perceber, e você pode colocar numa equipe. Vamos fazer questões preventivas. O que a gente pode fazer preventivamente na igreja? Então, criar as equipes de saúde, equipe de corrida. Aí você começa a ver os profissionais, os primeiros que vão ser chamados a atenção, sabe quem é? Os profissionais da igreja, se tiver. O nutricionista vai chamar a atenção dele. Se tem um educador físico lá também, vai ficar chamando a atenção. Pô, o pastor está falando da minha área. E ele vai começar a querer ter interesse de fazer isso na igreja. Lá na igreja agora, no Maracanã, agora não porque está por causa do Covid, mas toda terça-feira o educador físico começou a fazer aula de alongamento para as mulheres. Começou a alcançar o pessoal do bairro, porque as mulheres iam lá fazer atividade física dentro da igreja. Então, coisas estão começando a acontecer. Por quê? A gente mostra que isso é de Deus, é bíblico, Então, pregar sobre o assunto, trazer o assunto à tona, viver isso e começar a acolher as pessoas que estão te ouvindo, para andar mais perto e criar mecanismos de prevenção, um programa de prevenção para isso acontecer. Aí depois vai vir as intervenções. Você vai começar a ver que as pessoas vão te procurar e você vai começar a poder aconselhar de uma forma mais integral. Acho que é isso. Ok, obrigado, pastor. Mark, acho que... Mais alguém? Querido pastor Sandro, eu queria expressar gratidão à sua pessoa. E nós vamos até fazer nosso encerramento aqui. Mais uma vez, obrigado. Sandro, se puder até deixar à disposição desta turma e pessoas que vão, quem sabe, até assistir a esta conversa no futuro, deixar até acesso ao seu PowerPoint.
Não sei se tudo passou no jeito que a gente estava querendo, mas se puder até mandar o link deste PowerPoint para Francimário. Francimário, então, pode até colocar ali no grupo do WhatsApp. Tá bom. Também ao pastor Sandro, nós vamos colocar, e vou pedir ao pastor Francimário mais uma vez, para você colocar acesso ao website que o pastor Sandro fez menção, mais um recurso que nós podemos até anotar. E para vocês dentro do grupo, só ouvindo esta palavra final do pastor Sandro, um estudo saudável para cada um de nós. O único dom espiritual que eu tenho, que eu posso reconhecer, é o dom de recomendar livros. Eu li até para você mais um livro que vale a pena cada um ler, quem sabe até passar um bom tempo só conversando entre si, entre amigos. Põe em ordem o seu mundo interior. É um livro que é muito saudável para a gente ler pessoalmente e conversar com amigos na área de aplicação, como nós temos feito com busca de santidade, como nós vamos fazer com exercício em piedade. Também eu vou dizer para cada pastor, cada missionário, é um livro excelente, só para fazer aquela sondagem, como está a minha vida interior. Meus amigos que estão assistindo a esta gravação, se você quiser até fazer mais contato com o pastor Sandro, com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, você vai ter ali no grupo de WhatsApp informações do PowerPoint, o website, como você pode entrar em contato com o pastor Sandro para fazer mais conversas sobre este assunto. Você, líder de uma igreja local, você, líder de uma associação batista, até convenção estadual, espero que a sua igreja esteja crescendo nesta área, aproveitando estes recursos, que vai ajudar todos nesta busca de santidade na íntegra, que é nosso desejo. Então, queria expressar gratidão para assistir essa gravação, para o pastor Sandro, esta turma que está participando. E a semana que vem nós vamos continuar esta conversa no crescimento discipulado, iniciando o estudo. Exerça-se em piedade, como nós podemos crescer no caráter cristão, que vai ser uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor e em nossa própria vida. Que Deus abençoe e até nossa conversa. A semana que vem.